Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Estamos vivenciando uma transição demográfica acelerada com rápido envelhecimento populacional. Não por acaso, uma parte significativa dos pacientes oncológicos são idosos. Em mais de 600 municípios brasileiros, as neoplasias, inclusive, já ultrapassaram as doenças cardiovasculares como causa de morte. Uma vez que o envelhecimento é heterogêneo, pessoas com idades semelhantes podem apresentar estado de saúde muito diferente entre si, impactando substancialmente o tratamento e os cuidados. Por conta deste cenário, dentro da geriatria tem crescido de forma substancial a área da oncogeriatria. Eu sou Marco Túlio Sintra, médico geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Hoje vou conduzir este diálogo sobre a oncogeriatria com duas convidadas especiais. A doutora Teodora Carnaques, médica geriatra, professora doutora da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Comissão de Oncogeriatria da SBGG, e a doutora Poliana Souza, médica geriatra com formação em oncogeriatria e integrante da Comissão de Oncogeriatria da SBGG. Vamos começar esse episódio perguntando para a doutora Teodora uma questão muito importante. Entre os idosos com diagnóstico de câncer, provavelmente há vários com situação de fragilidade. Além disso, há o risco de fragilização durante o período de tratamento. Neste contexto, os pacientes necessitam ser avaliados para definições de modalidade de tratamento, meta terapêutica e de qual terapia a ser recomendada. Neste contexto, qual é o papel do médico geriatra? E qual o diferencial para o paciente idoso receber este tipo de assistência? Bom, queria primeiro agradecer aqui à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia por essa iniciativa e poder estar falando de um assunto tão importante hoje no nosso dia a dia. Como você bem falou, Marco Túlio, o envelhecimento está extremamente associado aí ao aumento da incidência do câncer. A gente tem quase 60% dos diagnósticos das pessoas com câncer são idosas. E o câncer, assim como o envelhecimento, são processos heterogêneos. O câncer é uma doença extremamente heterogênea. O câncer de mama é diferente do câncer de próstata, que é diferente do câncer de pulmão, e ele está sempre em estadios diferentes. Então, a gente precisa de um especialista para entender melhor qual é o tipo de câncer que eu estou falando e qual é o tratamento que eu vou poder oferecer. E hoje a gente tem milhões de tratamentos aí diferenciados para o câncer. E quando a gente fala do idoso, como ele é uma população heterogênea, ninguém melhor do que o geriatra para entender melhor essa heterogeneidade dessa população e poder entender como é que ele vai dentro desse processo, se ele tem reserva para poder receber um tratamento. Quando eu comecei a trabalhar com oncogeriatria, a gente via muitas vezes as pessoas olhando para o idoso e falando, não, se é idoso não dá para tratar, né? E hoje a gente entende que existe a possibilidade de você ofertar um tratamento seguro ao idoso nesse processo todo de heterogeneidade, mas você precisa avaliar adequadamente, né? Esse idoso, ele é frágil, ele não é frágil, o que levou à condição de fragilidade desse idoso? E esse é o diferencial que o geriatra faz, conseguir entender o que causou, é o câncer que trouxe essa situação de fragilidade, ou ele é frágil pelas suas comorbidades, mas ele não foi bem cuidado das suas comorbidades, da sua funcionalidade. Então, entender quem é esse idoso no contexto de um diagnóstico oncológico é muito importante. Entender o que trouxe a condição de fragilidade a este idoso ou não também é fundamental, né? Porque se o idoso ele é frágil
pela doença oncológica, é bastante provável que eu ofertar um tratamento oncológico a esse idoso, eu tiro ele dessa condição de fragilidade. Não, se esse idoso ele é frágil, né? Mas ele é frágil pelas comorbidades e ele é super bem cuidado por um grande geriatra, né? E aí vem um diagnóstico aí de câncer, de uma doença aí agressiva. Esse paciente a gente vai ter que ter muito cuidado de pensar em qual tratamento e que tipo de tratamento que eu vou ofertar para ele. Então, nesse contexto, conseguir entender quem é esse paciente através de uma avaliação específica. Hoje a gente recomenda, é uma recomendação de todas as sociedades e é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e das sociedades de oncologia como boa prática em oncologia, que o idoso realize uma avaliação global para entender quem é ele, quais são as suas reservas e poder definir o melhor plano de tratamento, para não dar um tratamento que possa trazer mais mal do que bem, ou deixar de dar um tratamento quando a gente pode beneficiar esse idoso ao longo dessa trajetória do tratamento oncológico. Agora eu vou perguntar para Poliana. Para muitos profissionais, a idade elevada já seria um critério para excluir as pessoas idosas da possibilidade de receber tratamento quimioterápico ou paliativo. No entanto, há possibilidade de tratamentos com doses mais baixas, às vezes com esquemas que geram menor risco de toxicidade. Como fazer essa avaliação e auxiliar nas tomadas de decisão e não excluir a pessoa idosa de um tratamento somente pelo critério idade? Bom, primeiro eu queria também agradecer o convite aqui da SBGG de poder estar falando de coisas tão importantes. Bom, como vocês já comentaram e a Teodora já falou, a gente sabe que essa população idosa é uma população extremamente heterogênea. E a gente também sabe que a idade é o principal fator de risco, né, para o desenvolvimento do câncer. E as pessoas estão vivendo cada vez mais, a expectativa de vida aumentando cada vez mais a gente vai ter diagnóstico em pessoas cada vez mais idosas. Então, a idade por si só, ela não pode ser o único fator que nos ajude a tomar uma decisão. Assim como a Teodora estava falando, essa avaliação global do paciente, ela é extremamente importante para a gente tomar essa decisão. É lógico, né, que a gente espera, com a passagem do tempo, um maior risco de acúmulo de comorbidades, né, um maior risco de polifarmácia, enfim, uma série de coisas associadas ao envelhecimento, mas muitas vezes eu vou ter um idoso de 60 anos com um perfil de adoecimento, de polifarmácia, de fragilidade, pior do que muitos idosos que alcançaram os seus 80, 90 anos, né? Por isso que essa avaliação é tão importante. Você sabe que isso foi eu vim dos cuidados paliativos, na verdade, né? Assim, a minha história dentro da geriatria veio dos cuidados paliativos. E uma das coisas que me incomodava muito era isso, é você perceber idosos que teriam condições de receber algum tipo de tratamento oncológico sendo encaminhados para cuidado paliativo exclusivo só por causa da idade, sem nenhuma outra avaliação adicional. E isso foi uma coisa que começou a me incomodar muito e que me aproximou, né, da oncogeriatria, né, conheci a Teodora, enfim, fui me aproximando mais ao tema. E isso é muito importante a gente ter em mente. Nós, como geriatras, principalmente, né, a gente tem que levantar essa bandeira. Chega a ser uma atitude etarista a gente excluir tratamento em qualquer área, mas na oncologia, né, isso era mais comum, a gente excluir só por conta da idade. Então, eu acho extremamente importante que a gente tenha isso em mente, que a gente avalie condição de saúde global, expectativa de vida para aquele idoso especificamente, a sua capacidade de decidir junto com a gente, entendendo riscos e benefícios do seu tratamento, né, entendendo onde ele ganha, onde ele perde, para que a gente possa tomar essa decisão, mas não basear exclusivamente na idade, porque é isso mesmo que você falou. Hoje em dia eu tenho uma ampla possibilidade de tratamentos oncológicos e eu tenho a possibilidade de fazer escolhas de tratamentos menos tóxicos, né, mais toleráveis para os idosos. Às vezes, não necessariamente só quimioterapia, mas um tratamento radioterápico, né, que funcione, enfim, sozinho. A gente tem uma série de outras opções, na verdade. Então, a gente precisa aprender a olhar isso de uma maneira mais ampla. Acho que fica a mensagem, né? A idade não pode ser critério.
né? Nem para definir tratar ou não tratar, né? Isso é um critério extremamente perigoso, etarista, e pode tirar a perspectiva de pessoas terem uma sobrevida maior qualidade de vida, né? Mas, Teodora, por outro lado, há pacientes idosos que continuam recebendo tratamento mesmo com elevado nível de dependência. Muitas vezes com caquexia grave e baixa perspectiva de sobrevida. Como nós devemos fazer para definir um momento adequado para interromper um tratamento quimioterápico, seja com proposta curativa ou paliativa, aquele momento que a gente define, olha, o tratamento provavelmente está fazendo mais mal que bem. Quando definir esse momento? Isso é um grande desafio, né, Marco? Eu acho que a gente enfrenta isso bastante no dia a dia, que são as exacerbações terapêuticas, né, ou os tratamentos que acabam sendo fúteis e que estão trazendo aí mais sofrimento do que qualidade de vida, ou estão até prolongando uma vida com sofrimento. Isso tudo precisa sempre ter um alinhamento, uma linguagem muito aberta entre a família e o paciente, né? Então, primeiro, parar um tratamento vai ser, eu acho que o primeiro ponto para você conseguir suspender um tratamento quando ele é fútil, vai ter que ter um estabelecimento de uma boa relação médico-paciente, né? Porque quando a família duvida, isso começa a gerar, né? E a gente vê isso muito, né, Polly, na prática aí da oncologia, os pacientes as pessoas ficam com medo, né? E começam a procurar várias outras opiniões, né? Até alguém falar aquilo que ele quer ouvir. Não, vamos fazer mais isso, não, vamos fazer mais aquilo. Então, isso a gente vê tanto da família, porque tem uma ansiedade enorme, porque não está preparada para lidar com o fim do tratamento, quanto, muitas vezes, também pelo colega médico que entra numa exacerbação terapêutica porque não sabe determinar a hora de parar. Eu acho muito interessante isso, porque nesse momento, realmente, ter um geriatra ao lado faz a diferença, né? Porque nós, geriatras, temos uma formação e criamos esse vínculo com a família e conseguimos estar junto com a família, podendo intermediar essa conversa, muitas vezes, aí, com as equipes oncologistas. Agora, um ponto de vista prático, né? Você falar assim, qual é a hora que eu vou parar aquele tratamento, né? Então, são vários os cenários, porque são vários os cenários terapêuticos, né? Então, quando a gente está falando numa quimioterapia do ponto de vista curativo, a gente está autorizada, muitas vezes, Marco, a dar tratamentos mais agressivos, ver esse paciente piorar, para poder saber que ele vai melhorar. Então, num contexto de uma quimio, por exemplo, a gente fez uma cirurgia e a gente vai para um tratamento curativo, a gente sabe que a gente resgata o paciente da condição de fragilização. E aí a gente está lá, lado a lado, brigando. Então, esse é um momento em que a gente consegue ponderar um tratamento mais agressivo, mas sabendo que a gente também vai ter que ter a hora de parar, né? Porque se o paciente não está respondendo, o paciente não está indo bem, ele perdeu muita performance ao longo desse tratamento após iniciar essa quimioterapia. Então, gente, olha, ele não vai responder, não vai fazer bem e vamos parar. Agora, no contexto de cuidados paliativos, de uma quimioterapia paliativa, eu quero só deixar isso claro para vocês, né? O termo quimioterapia paliativa ele é usado em pacientes que já têm uma doença metastática em que a doença não vai ser curativa, mas nós temos pacientes em tratamentos paliativos por 10 anos. Eu tenho pacientes com câncer de mama metastático que estão há 10 anos recebendo tratamento, para tratamento, segue tratamento, entendeu? E ela está bem, ela viajou, ela fez uma série de coisas. Hoje mesmo eu recebi uma senhora no meu consultório de 91 anos que está em quimioterapia paliativa, que eu pensei que era hora de parar e a paciente voltou muito bem. Ela está ótima, tá, gente? Com seus 91 anos, recebendo uma quimioterapia aí metronômica. Ótima, ela resgatou a funcionalidade, porque ela tem todo um suporte. Então, qual é a hora de parar? Né? É desafiador isso, gente. Então, assim, não é fácil. Mas a gente tem que saber que tem um momento em que a gente tem que entender que esse paciente está indo para a segunda, terceira linha de quimioterapia, só perdeu performance status,
né? Só perdeu a funcionalidade, está num sofrimento, vive tendo internações repetitivas por conta da quimioterapia, não sai do antibiótico. Então, talvez aqui é a hora de parar, né? A hora da gente olhar para o oncologista e falar assim, gente, não está funcionando, né? Ele não está respondendo, a doença está progredindo, então vamos agora só paliar sintomas e tirar essa quimioterapia. Entender se todos os sintomas que ele está tendo decorrentes da quimioterapia ou da radioterapia, ou de que esse paciente está tendo outros sintomas pela fragilidade do idoso mesmo. Então, eu brinco para os alunos, né, e no meu dia a dia, que é uma equação matemática mesmo, que a gente tem que avaliar e reavaliar, e avaliar e reavaliar, e cada hora dessa história o cenário muda, porque esse paciente muda e o câncer muda. A agressividade do câncer, a depender do lugar que ele vai metastatizar, ele vai ser diferente, né? Então, a gente tem que fazer a avaliação global lá na fase inicial, entender quem é esse paciente nessa fase inicial, entender qual as expectativas dessa família nessa fase inicial e ir mudando. Quando funciona bem, né? Quando a gente tem um bom vínculo de relação médico-paciente de confiança. Quando essa conversa não é aberta e as expectativas não são trabalhadas conjuntamente, a gente começa a ter as exacerbações terapêuticas do ponto de vista médico ou famílias buscando exacerbações terapêuticas porque não aceitam a finitude do processo do tratamento oncológico, né? Então, precisa ter um alinhamento mesmo de relação profissional, médico-paciente, inter e multidisciplinar, médico-médico, né? O mais importante, isso só para finalizar minha fala, é todo mundo falar a mesma linguagem, né? Então, o oncologista e o geriatra estarem e se comunicarem entre si. Porque quando a gente fala a mesma linguagem, né, a gente valida a linguagem do colega, né, o paciente se sente seguro nesse processo. Quando o oncologista ou o geriatra não valida e estão com linguagens diferentes, o paciente fica inseguro e aí começa a buscar novas opiniões. Então, eu acho que é isso. E aproveitando que foi comentado sobre a relação médico-paciente, e a minha pergunta agora para a Poliana, vou comentar uma situação difícil, porque nós lidamos com uma fronteira muito tênue entre tratar e não tratar. E que a necessidade de decisão compartilhada ela é fundamental. Mas, por outro lado, e isso é muito da nossa área de geriatria, muitos idosos podem apresentar declínio cognitivo. E que, por sua vez, a compreensão deles sobre o que está acontecendo é parcial. Muitas vezes ele não perdeu totalmente a capacidade de entender o processo, mas é uma compreensão parcial e que isso afeta, em partes, a capacidade de tomada de decisão. O que fazer nesses casos que esses pacientes estão demenciados, não uma demência grave, uma demência inicial, eles ainda apresentam, pelo menos parcialmente, o juízo crítico de realidade e como incluí-los nessa decisão compartilhada? É uma pergunta difícil para você. Essa é, de fato, uma pergunta muito difícil, né? Eu acho que, assim, a gente falou muito de heterogeneidade aqui hoje, de tudo ser muito heterogêneo. E os declínios cognitivos, as demências, são muito heterogêneos em muitos sentidos. Em relação à sua etiologia, né? Assim, eu tenho N doenças que podem afetar a cognição, e aí eu tenho diferentes áreas afetadas, o que vai me dizer, né, da capacidade de compreensão mais e menos em algumas situações, né? Inclusive, a própria doença oncológica pode estar envolvida nessa gênese, né? A gente tem uma entidade que é o declínio cognitivo aí relacionado ao câncer, que antigamente a gente achava que era só do tratamento, e hoje os estudos trazem que não, que na verdade a própria presença da doença pode estar associada a isso, né? Como eu tenho, heterogêneo também em relação à fase em que eu posso estar dessa demência, né? E eu tenho correntes bioéticas que algumas delas são bem radicais e acham que o paciente, a partir do momento que tem o diagnóstico, não importa a fase, ele não deveria participar de processos decisórios, né? E eu tenho outras correntes que não, que são correntes mais autonomistas, enfim,
e que tem essa tendência da gente respeitar o indivíduo e que decisões de cunho pessoal e decisões de saúde são de cunho pessoal, deveriam se manter respeitadas, né? E quando a gente fala da capacidade cognitiva no tratamento oncológico, é por várias razões. Eu preciso que ele entenda o tratamento, eu preciso que ele entenda qual é o papel dele nesse tratamento, para que ele possa aderir ao tratamento, para que ocorra menos risco de efeitos adversos, se esse paciente, por alguma razão, se é uma medicação oral, por exemplo, o tratamento dele, se ele está tomando corretamente, né? Se ele está tomando os medicamentos para prevenir toxicidade e sintomas de um determinado tratamento quimioterápico, se ele está fazendo os cuidados adequados da área irradiada, se ele está seguindo bem um pós-operatório, enfim, tem uma série de questões envolvidas quando eu falo de transtorno cognitivo. Não é só na decisão, mas é também no entendimento do papel dele nesse tratamento, de como ele tem que se portar, né? Então eu acho que tem algumas coisas, assim. Primeiro, a gente tentar entender na avaliação desse paciente o que de fato ele compreende ou não, né? O que ele pode decidir nesse momento, e isso tem que ter uma avaliação geriátrica, e às vezes a gente precisa de auxílio, né, de uma avaliação neuropsicológica, enfim, às vezes a gente precisa de auxílio da equipe multi para nos ajudar nesse entendimento do quanto ele consegue absorver daquela informação para que ele possa seguir. Se ele tem uma rede de suporte, então se ele tem alguém que vai estar ao lado dele durante esse tratamento ajudando, né? Se essa rede de suporte consegue, quando ele tem dificuldade de ajudar a gente na tomada de decisão, se essa rede de suporte consegue resgatar quais são os valores desse paciente, os princípios, o que ele pensava, né, de uma determinada situação, por exemplo, vivenciada por algum familiar, algum amigo próximo, enfim, como é que a gente resgata essa história dele para ajudar essa história, né, a nos ajudar enquanto profissionais e ajudar os familiares a construírem com a gente essa tomada de decisão, quando o paciente não pode tomar decisão, né? Eu já ouvi de muita gente, não, paciente demenciado não é para tratar, mas assim, depende de muitas coisas. Qual é o objetivo do meu tratamento oncológico? Assim, eu estou diante de uma doença curativa em uma pessoa que teria reserva biológica, por exemplo, para responder. Eu estou diante de uma situação em que eu preciso do tratamento para controlar um determinado sintoma associado à doença, que se eu deixar progredir, eu posso trazer muito mais dano para aquele paciente, ele tem capacidade de responder. Ou eu estou falando de um paciente acamado que, enfim, não vai ter benefício, não vai ter tempo de ter benefício. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. O ideal, sempre que possível, se é um déficit cognitivo leve, esse paciente ainda tem alguma capacidade de decisão, eu acho importante a gente colocar ele também a par de tudo o que está acontecendo para a gente tentar auxiliá-lo a participar desse processo. Né? Mas mesmo quando ele não tem, e o tratamento pode ter um benefício para aquele paciente, né? Tanto no controle da doença, controle de sintomas, impedir problemas maiores relacionados à doença, eu acho que a gente tem que resgatar junto com a família. Vão ter situações em que, de fato, o avanço da demência vai ser um fator que vai nos deixar mais propensos a contraindicar o tratamento, né? A pesar mais se realmente aquilo vale a pena. Mas eu acho que tem situações em que a gente precisa tentar resgatar a autonomia do paciente, ajudá-lo a exercer a sua autonomia, embora ela possa estar um pouco limitada. Vou mudar um pouquinho o foco, conversa e passando para a Teodora, que é um assunto que aparece em congressos, em conversas, em grupos de WhatsApp, entre outras situações, entre os médicos que cuidam de idosos, nós geriatras, né, de formação, que é a questão de promoção de saúde com os idosos longevos, e isso inclui, né, o rastreio de neoplasias. E aí nós estamos uma questão de idosos que estão vivendo 80, 90, até mais anos, e os nossos rastreios muitas vezes colocam datas de encerramento, então 65, 75 anos, enfim, outros limites, dependendo do tipo de câncer rastreado. E aí vem uma questão muito importante. Como nós vamos definir o momento de interromper rastreio ou manter o rastreio com os longevos? Nós vamos seguir essas datas ou devemos ter uma conduta diferente considerando uma perspectiva de sobrevida longa? Bom, Marco, essa é uma pergunta super difícil, né? Eu acho que
Se a gente ligar para o pessoal da US Task Force, o pessoal da epidemiologia, a gente vai ter uma resposta. Se você pedir para o pessoal da oncologia, né, os urologistas vão dar outra discussão. Então, mas eu vou trazer aqui, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, a gente tem que ter como base, a gente tem políticas de saúde públicas com recomendações de rastreio, né? Das quais, dentro do nosso país, a gente tem que seguir. Hoje, existe uma briga muito grande, para vocês terem uma ideia. Nós não fazemos como uma recomendação de saúde pública a recomendação rastreio para câncer de colo, de intestino. As recomendações de saúde pública hoje do nosso país, em que a gente consegue dar cobertura mama e colo uterino, né? Infelizmente. Então, assim, toda a recomendação de rastreio, ela vai ter que se basear em recomendações de políticas de saúde pública, e a gente tem que entender onde a gente está. Só que a gente está num país em que as expectativas de vida variam de estado para estado, e no mesmo estado, né, na cidade de São Paulo, eu tenho uma expectativa de vida na Zona Sul, e eu tenho uma expectativa de vida diferente na periferia. Tá? Então, a gente tem isso. E aí a gente vai entrar nessa discussão aí. Poxa, mas então a gente vai mudar de acordo com o nível socioeconômico ou com o estado que a gente está? Do ponto de vista ético, é uma discussão, né? Do ponto de vista de saúde pública, é uma discussão. E o que eu vou falar aqui pode ser extremamente questionável. Mas como é que a gente vê as recomendações internacionais? Ou como é que elas nos orientam? Né? Uma discussão personalizada, onde o paciente faz parte dessa tomada de decisão, se eu continuo rastreando ou não, e um entendimento da expectativa de vida. Se, por exemplo, para um câncer de mama, se eu tiver uma expectativa de vida maior de 5 anos, eu sigo o rastreamento. Veja, hoje eu atendi uma paciente aqui no meu consultório de 88 anos, que ela tem uma expectativa de vida extremamente fit, e que eu imagino que ela vai viver mais de 5 anos. E eu me questionei, será que eu vou pedir para ela, com seus 88 anos, uma mamografia? Tá? Então, assim, eu me questionei mesmo, né? Mas eu nitidamente vislumbrei que essa senhora extremamente fit, que chega aqui andando, dirigindo o seu carro sozinha na consulta, mora sozinha, tá? Gere os seus autocuidados, ela vai viver mais do que 5 anos, pouca carga de comorbidades, né? Então, esse é um grande questionamento, essa é uma grande discussão, Marco, que vai aumentar e que a gente vai ter que saber direcionar isso. Eu saí falando que para uma senhora de 88 anos segue fazendo uma mamografia, está inadequado do ponto de vista de saúde pública e de recomendação, tá? Agora, a individualização dela no meu consultório é outra, e eu não poder falar isso numa palestra também está errado, porque todo mundo tem seus consultórios. E todo mundo tem o seu dia a dia. E até mesmo dentro do serviço público, nós temos pacientes que vão merecer receber rastreios, porque vão ter uma expectativa de vida maior, né? Não só no consultório privado. Então, eu acho essa uma discussão extremamente válida. Para câncer de colo, se eu tiver uma expectativa de vida acima de 10 anos, né? A gente segue a recomendação. A orientação hoje é parar, né? De fazer. Câncer de próstata, eu acho que a gente não precisa entrar nessa seara, porque é uma grande briga, tá? Então, segue ou não fazendo PSA, então tem vários nuances para a gente indicar, e eu acho que isso vai mudar muito aqui nos próximos anos, tá? Mas eu acho, assim, objetivamente querendo trazer para você, com a longevidade, essas políticas vão mudar. E a gente vai ter que fazer novas políticas. Eu acho que a gente já está trabalhando isso, e a Sociedade Brasileira de Oncologia está trabalhando muito em cima disso, dentro das recomendações, a ponto de que agora vai começar a fazer orientação. No entanto, a gente vai recomendar fazer um rastreio e seguir fazendo o rastreio se eu tiver o que fazer por esse paciente. Tá, eu faço o rastreio, né? Para câncer de pulmão, eu vou falar para fazer uma tomografia de tórax, que hoje é a recomendação para o paciente que tiver uma carga tabágica elevada. Eu tenho como fazer uma biópsia, eu tenho que entender aonde eu estou, eu tenho como ofertar um tratamento, porque não adianta a gente ficar possibilitando aí fazer rastreio se eu não tenho como ofertar um tratamento seguro para esse paciente.
Então, a gente tem que entender em que contexto de saúde eu estou. E hoje, Marco, eu quero até trazer isso para vocês, porque eu acho super interessante, né? Tem uma profissional da Oncoguia, que ela fez um projeto em que ela publicou um trabalho, o meu SUS é diferente, mostrando que dependendo do seu CEP, eu vou receber um tratamento oncológico completamente divergente no nosso país. Então, a gente tem que falar isso. A gente tem que saber que isso é um assunto sério, porque uma coisa é eu fazer um tratamento aqui no melhor centro de oncologia dentro do estado de São Paulo, público, e outra coisa é eu pensar onde eu estou longe, que eu não consigo ofertar nem o menor quimioterápico para esse paciente, ou não ter acesso a exames mínimos, ou exames seguros. Então, esse é um trabalho que foi super demonstrado, né, das divergências do SUS para tratamentos oncológicos, né, dependendo do CEP do paciente, mostrando que a gente tem muito que avançar. Então, na hora que a gente fala de rastreio, né, e eu acho que essa discussão ela é super interessante, porque a gente não pode pegar e falar, não é para fazer o rastreio, mas a gente tem que entender primeiro onde a gente está e lutar para que dentro do nosso país a gente consiga ofertar os melhores tratamentos em todos os lugares, né? Mas a gente também sabe que tratamentos oncológicos são extremamente caros e há que se definir aonde a gente vai alocar o recurso da nossa saúde. Obviamente que eu entendo que a prioridade do recurso da nossa saúde, a principal, é promoção. Então, é a gente entender que o câncer, né, ele tem prevenção, né? Então, que cessar tabagismo, trabalhar com obesidade, diminuir fatores de risco, trabalhar incentivando a atividade física, eu diminuo a incidência do câncer. Então, a gente tem que trabalhar nesse exercício de prevenção e, uma vez que o paciente já foi exposto a riscos, que a gente tem diagnósticos, tentar melhorar o acesso ao tratamento e ao rastreio quando a gente pode dar um tratamento seguro. Com a fala da Teodora, eu vou passar a palavra para a Poliana, vou incluir uma pergunta, que eu acho que uma fala da Teodora a gente não pode encerrar sem falar disso, que é um trajeto longo, às vezes, que o paciente tem a suspeita diagnóstica de um câncer e início do tratamento, que é dolorosa, longa, às vezes, inclusive por perder a possibilidade de cura de tratamento. Qual o caminho que devemos seguir, o país deve adotar para a gente resolver essa iniquidade tão importante que no setor público é de um jeito e do privado ocorre de outra maneira? Nossa, essa realmente é uma pergunta, né, difícil, pensando... Não, assim, eu acho que pensando nas políticas públicas, né? Se você for parar para pensar, você tem uma série de políticas públicas para tentar melhorar a questão do tempo, né, em relação ao tratamento oncológico. Mas isso nem sempre funciona. Isso é para a gente entender que o fato da gente ter a política pública não significa que ela vá funcionar, principalmente porque quem constrói as políticas, muitas delas até têm a participação da sociedade, mas muitas vezes quem constrói isso não tem um amplo conhecimento da realidade, principalmente da realidade de todos os lugares, né? Eu acho que a gente, enquanto sociedade, né, por exemplo, né, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a gente tem um papel fundamental nisso. Não vou dizer, a gente não tem um papel de fiscalização, mas, enfim, num papel de educação dos profissionais, né, de como funcionam essas políticas, de como a gente pode se organizar para exigir, né, quantas coisas... Vou dar um exemplo da SBOC, né? A SBOC esteve em Brasília em diversas situações para pedir determinadas questões relacionadas ao tratamento oncológico, né? Então, eu acho que, enquanto sociedade, a gente precisa educar os profissionais, mas a gente também ter meios de educar as pessoas em relação a quais são os seus direitos, né? O que a gente tem de política pública para que essas pessoas também possam bater na porta do poder público e dizer, olha, eu tenho essa questão, eu vi que eu tenho direito a um determinado tratamento, a um determinado tempo, né? Onde você vai me alocar para eu receber o meu tratamento? Né? Como que você vai me ajudar a ser inserido nesse sistema? Porque a gente tem isso, a gente tem pessoas que demoram a ser inseridas no sistema. Eu vou dar um exemplo, até de jovem, não é de adulto.
O irmão de uma amiga minha, ele fez um diagnóstico recente de um determinado tumor, tá? Ele foi no posto de saúde com a biópsia feita para pedir o encaminhamento. Não, mas para fazer o encaminhamento tem que passar com o clínico. Marcaram a consulta dele com o clínico para 2 meses. 2 meses é o tempo em que ele teria que estar inserido no sistema a partir do momento em que ele tem a biópsia na mão, em que ele teria que estar encaixado em um serviço de oncologia para iniciar o tratamento. Isso é a política de hoje, entendeu? Mas ele tinha que aguardar a vaga para consulta com o clínico para que o clínico fizesse o encaminhamento. A vaga para consulta do clínico era dali a 2 meses. Eu acho que é legal isso que você falou, Polly, até para vocês, acho que vocês devem saber disso, foi aprovado numa política pública nacional o ano passado, Marco Túlio, de que o paciente, quando com a biópsia na mão, ele tem 2 meses para iniciar o tratamento, tá? Então, mas a gente não vê que isso acontece, mas melhorou, teve um ganho. Agora, né, desculpa até interromper a sua resposta, que eu achei que foi fantástica, Polly. Eu acho que faz parte do nosso papel educar mesmo, como a Polly falou, né? Trazer educação e que as pessoas possam correr atrás dos seus direitos e, como sociedade, brigar no governo até, né? Pelos nossos direitos. Cobrar para que essas políticas sejam realmente, para que elas de fato aconteçam, para que elas não estejam só no papel. Não basta estar no papel, né? Não basta estar no papel. Política pública de saúde, a gente tem diversas, e se você for olhar, as nossas políticas públicas de saúde no Brasil, elas são maravilhosas, elas são de ponta, assim, coisa de primeiro mundo. Assim, o que as nossas políticas tentam garantir para a população, nossas políticas de saúde de uma maneira geral, mesmo política de saúde, né, para o idoso, enfim, elas são bastante robustas. A questão a gente está conseguindo implementar? Todos os locais do Brasil estão conseguindo fazer? E se não estão conseguindo, por quê? Onde está o problema? Né? E como nós, enquanto sociedade civil, né, enquanto usuários do sistema, e nós, enquanto profissionais de saúde, o que a gente pode fazer, né, para que isso de fato seja saia do papel, para que seja uma realidade, né? Então, acho que isso são coisas que a gente precisa se organizar ainda enquanto sociedade. A gente ainda não aprendeu a cobrar os nossos direitos de uma maneira adequada, né, no Brasil. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer enquanto cidadãos e enquanto sociedade. Excelente episódio do SBGGcast. Infelizmente, está chegando ao fim, né? Daria para conversar aqui 3 horas, 4 horas, o tema muito, muito importante. Então, quero agradecer muito a participação das nossas convidadas, doutora Teodora, doutora Juliana. Excelente episódio, foi muito enriquecedora a nossa conversa. Também agradecer aos nossos ouvintes, mais uma vez, agradecer pela grande audiência que estão dando ao nosso SBGGcast, uma audiência crescente. E neste 2025, sigam acompanhando a programação do SBGGcast, estão todos convidados a nos acompanhar. Um abraço a todos, muito obrigado. Este episódio do SBGGcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGGOficial.